Nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar o ESP32 com o Arduino IoT Cloud. Dessa forma você pode controlar vários dispositivos, por exemplo, como esse LED e essa fita de LEDs dessa forma aqui com sliders. Se você quer saber como faz para configurar a sua fita de LED de forma remota com o IoT Cloud, assista o vídeo até o fim. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fanbots. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta muito legal, muito bacana, que é a Arduino IoT Cloud. É uma nuvem de IoT, Internet das Coisas, da própria Arduino. A gente consegue conectar placas nessa nuvem e acionar os nossos projetos ou monitorar os nossos projetos remotamente. É muito fácil de utilizar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar tanto a sua placa, a sua programação, quanto programar a parte da nuvem, que é chamada também de dashboard. É como se fosse um painel onde nós vamos ter ali os botões, as informações, tudo que a gente quiser acessar remotamente. A Arduino Cloud IoT, ela funciona de forma gratuita. Você consegue montar ali seu projeto bem de forma fácil, tranquila, não tem nenhum segredo, assim como todo o mundo do Arduino, a parte do Cloud também é bem fácil de programar, vocês vão ver daqui a pouco. Porém, se você vai expandir para mais projetos, expandir para maiores dados, se você quer reter aqueles dados por mais tempo e coisas similares, aí você vai migrar para outros planos pagos. Ali na parte gratuita você tem um limite de 2 projetos apenas e a retenção de dados é de apenas um dia. Se você quiser mais projetos, mais retenção de dados, vou mostrar para vocês os outros planos disponíveis pela Arduino. Na minha opinião, você utilizar esse plano gratuito para fazer alguma automação dentro de casa, fazer algum projetinho de escola, fazer algum tipo de monitoramento simples, um projeto dá facilmente fazer isso dentro de casa, é bem tranquilo, eu acho que não precisa gastar dinheiro com ele não. A parte mais legal, na minha opinião, dessa Arduino Cloud IoT é o suporte para placas de terceiros. No começo você podia apenas conectar nas placas da própria Arduino. E além disso, tinham que ser as placas que possuíam acesso ao Wi-Fi, que eram as Arduinos MKR, a Arduino Nano IoT. São placas que ainda são muito caras aqui no Brasil e de difícil acesso. Mas agora nós temos a disponibilidade de você poder usar placas de terceiros, como o ESP32, o ESP8266, por exemplo. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Eu vou fazer um exemplo clássico de acionamento de um LED e também vou evoluir um pouco fazendo o acionamento dessa fita de LED RGB que está aqui na minha mesa e vocês vão ver como que funciona isso agora. Confira aí no vídeo. Muito bom, pessoal. Então, para começar esse projeto do nosso Arduino IoT, a gente precisa entrar nesse site que é o cloud.arduino.cc. Você vai cair nesse site aqui e aí ele já vai falando aqui como que funciona, como que tem alguns casos aqui, alguns estudos, né? Você tem alguns, digamos assim, alguns projetos que eles explicam aqui como que poderia ser, como que você poderia usar, alguns resources, né, algumas fontes de uso, o Alexa, por exemplo, da Amazon para a escola, e aqui fala dos planos, né? Os planos são os planos pagos para você usar com mais coisas, né, mais projetos ou não. No caso aqui, o plano gratuito, né, do Arduino Cloud, ele permite 2 things, né, que são 2 projetos no fim das contas, e aí você pode usar um monte de dashboard, não tem limite, 100 megas para guardar as sketches, 1 dia de retenção de dados, né, então esses dados vão ficar guardados ali por 1 dia apenas, e 200 segundos por dia de tempo de compilação. Então tem algumas, digamos assim, algumas limitações que pode ser que para alguns afete, outros não, por exemplo, dois projetos apenas, e também essa questão da compilação e do dia, da retenção dos dados em um dia só pode ser um problema para alguns ou não, tá bom? Então, a gente vai manter, né, eu estou aqui com o plano gratuito, eu não pretendo por enquanto mudar para nenhum outro dos planos, e assim, para aqueles que estão usando
de certa forma mais profissionalmente ou tem algum projeto mais sério, acho que vale a pena dar uma estudada, porque não me parece ser tão caro dependendo do custo-benefício que você vai encarar, né? Por exemplo, $2 por mês dá cerca aí de R$10. Não é o fim do mundo, dependendo do projeto que você está fazendo, do projeto que você está montando, ok? Primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta aqui na Arduino.cc. Aqui eu já tenho a minha conta, eu estou logado. Eu dei um sign out aqui para mostrar para vocês que a primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta. Então, vindo aqui através desse botão, clicando em sign in, ele vai falar aqui, ó, você entrar com o seu usuário, sua senha, ou se você não tiver uma conta, você vem aqui em criar uma. Então, aí você tem todos os passos, é bem tranquilo, viu, pessoal? Eu não vou fazer aqui porque é um processo de criação de conta como qualquer outro site. Tem uma parte aqui de verificação em 2 etapas que eu fiz, na minha opinião, eu acho que é válido você fazer. Eu uso aqui o aplicativo Duo no meu celular para fazer essa autenticação em 2 contas, né, em 2 etapas, né? Seja, eu logo pelo computador e aí depois de logar no computador ele vai pedir para eu entrar no meu celular, pegar o número do celular e colocar aqui, certo? Então, quando eu for vir aqui logar, por exemplo, na minha conta, ele vai pedir isso para mim agora. E aí eu vou entrar agora com o meu código que está aqui no meu celular, que fica trocando o tempo todo. E aí eu já vou estar dentro da conta. Beleza. Uma vez que você logou, tá tudo certo, criou sua conta, tem toda a parte da verificação em 2 passos, você vai vir aqui em Get Started, começar, e aí ele vai ter a opção do IoT Cloud. Então a gente vai entrar aqui no IoT Cloud e ele vai abrir aqui a tela para a gente começar a criar os projetos que eles chamam de things, né, coisas. Aqui, por exemplo, eu já tenho um thing que eu fiz o teste para fazer esse vídeo para vocês, para entender como que funcionava essa nuvem do Arduino, e eu vou começar uma do zero aqui com vocês agora. Eu vou criar então um novo thing, e ele vai pedir aqui para mim. Primeiro, eu vou selecionar qual que é o device, qual que é a minha placa que eu vou utilizar, qual que é o Arduino. Então eu clico aqui em device e ele já tem aqui, ó, um ESP32 Fanbots que eu criei antes. Eu vou começar um novo, né? E eu vou fazer aqui, ó. Ele pergunta, eu posso criar com um Arduino da família Arduino, só que esses da família do Arduino não são qualquer Arduino, ó. Se você apontar no izinho aqui, ele vai falar, ó, o Nano IoT 33, o Maker, o MKR, né? Todos esses MKR, o Portenta e tudo mais. Todos esses Arduinos aqui são Arduinos que possuem Wi-Fi embutido, tá bom, pessoal? Então, os Arduinos mais comuns que a gente conhece, o Arduino Uno, Arduino Mega, Leonardo, Nano, todos esses Arduinos mais antigos não funcionam aqui direto com o Arduino IoT Cloud, tá bom? Tem que ser uma placa com Wi-Fi. E qual a placa mais fácil que nós temos com Wi-Fi? É o ESP32. Então aqui ele suporta o ESP8266, 32, essa Pelion que particularmente eu não conheço, e uma LoRaWAN, aqui provavelmente uma LoRa com Wi-Fi também, tá certo? Então a gente vai vir aqui, nesse cara aqui com ESP32, eu vou selecionar o modelo aqui do meu ESP32, que são aquelas placas, um monte de placa que aparece lá no Arduino IDE também, e deve ter aqui uma placa, a ESP32 Dev Mode, aqui ó, ESP32 Dev Module. Eu seleciono essa cara aqui e dou um continuar. Vou dar um nome para esse cara aqui, então vou pôr aqui ó, ESP32 Vídeo, né, que é esse cara aqui. Depois eu vou deletar ele, né, então não vou botar aqui LEDs, né, porque eu vou acionar alguns LEDs hoje. Então ESP32 LEDs, beleza. Aqui, pessoal, cabe o primeiro ponto muito importante, que é a identificação do seu device e o secret key. Então, essas duas informações são realmente importantes para que você configure depois a sua placa, né, o seu dispositivo, com aquele código que você vai carregar na internet. Eu vou explicar com mais detalhes isso daqui a pouco. O mais importante agora é o seguinte, você vem nesse botão, ele vai copiar
e aí você joga isso num arquivo que você tem confiança. Então aqui no meu lado eu estou colocando num Word, né, o device ID, e eu vou botar aqui também o secret key, né, o secret key do meu device, dou um Ctrl C aqui e dou um Ctrl V. Né? Então, por quê? Isso aqui é uma espécie de identificação do nosso dispositivo, porque não basta você ter ali o login do seu Wi-Fi. Você tem que botar esse secret key para que tanto o cloud quanto o dispositivo se conectem. Né? Então, eles vão. É uma espécie de identificação entre as duas partes para eles conseguirem se conversar. Ele mais ou menos se assemelha com uma criptografia, não é exatamente uma criptografia, mas é um método de você fazer uma conexão segura entre as duas partes, entre a nuvem e o seu dispositivo. Aí eu clico aqui em dizendo que eu salvei o meu device ID, secret key, e dou um continuar. Beleza, estou pronto, meu ESP32 LED está configurado, e vou fazer o seguinte agora, eu vou criar as variáveis que eu planejo utilizar nesse meu projeto, nesse meu código. Então eu vou começar aqui adicionando uma variável chamada LED azul, que é o meu LED azul que está conectado no meu ESP32 aqui do meu lado. Qual que é o tipo dessa variável? Aqui ele é um pouco confuso, eu demorei um pouco para entender, que ele fala aqui, ó, Alexa compatible basic types, energy, lighting, color, porque daí ele vai dando aqui algumas opções conforme você vai selecionando. Mas assim, para quem já conhece Arduino, já sabe o que vai programar, o LED azul ele tem dois estados, ligado e desligado, né? Então ele é uma booleana. Então você vem aqui e põe aqui boolean, e aí ele vai falar, ó, bool LED azul, né? Então, vamos supor, eu não queria um bool, eu queria um int. Também, opa, eu queria um int, né? Então você vem int, e aí tem aqui, ó, integer, int LED azul. Eu senti falta, por exemplo, eu tentei buscar aqui um byte, né? O byte também é um tipo de variável que existe, e não está aqui, ó, no results found. Então, não tem. Então, no caso aqui, o LED azul meu vai ser boolean mesmo, e vou deixar aqui, ó, bool LED azul. Ok? Ele pergunta aqui se é apenas de read only ou se é de escrita e leitura, e aqui como que vai ser a atualização dessa variável, se ela vai ser assim que eu mudar, né, assim que eu mudar o meu dashboard, porque eu vou ter algumas, digamos assim, alguns botões, algumas interfaces, e aí quando eu atualizar essas interfaces, ele pergunta assim, vai ser on change, né, durante a mudança dessas interfaces, ou periodicamente, eu ponho algum relógio ali sempre para ir atualizando essa variável. Então, os dois funcionam, na minha opinião, dependendo do método do seu projeto. Eu vou colocar aqui um change, aí vocês vão entender melhor. Crio aqui essa variável, joia. Então já temos uma primeira variável LED azul do tipo booleano. Show. Aí agora eu tenho que configurar a minha rede, esse network. Então você vem aqui em network. Esses dados de network é o seu próprio Wi-Fi. É onde que a placa vai conectar. Então você vai inserir aqui o nome da sua rede, né? Então eu vou botar aqui o nome da minha rede aqui de casa. E depois, né, eu vou botar aqui a senha. Eu sei a senha do meu Wi-Fi, coloco aqui. E esse secret key é aquele secret key que ele acabou de criar para minha placa. Então eu vou dar um Ctrl C aqui nesse secret key, que eu estou com ele aqui do lado. Beleza. E dou um Ctrl V aqui e save. Esses dados é muito legal porque ele já vai criar isso de uma forma bem escondida daqui a pouco no nosso sketch que a gente vai criar, certo? Então ele vai deixar isso de forma bem embutida lá e a gente só deixa esse cara aqui e tá tudo certo. Então eu venho aqui no sketch agora, uma vez dentro do sketch, o que ele mostra aqui? É como se fosse o Arduino IDE, isso aqui, e ele tem a opção de você abrir um Open Full Editor. Se você clicar nesse cara aqui, ele vai abrir quase que um Arduino IDE de verdade. Não vamos clicar nesse botão aqui não, vamos fazer o programa aqui mesmo, e você vai ver que é bem fácil. Então, o que nós temos aqui? É basicamente um editor bem simples do Arduino, e aqui reparem que ele carrega esse thingProperties.h, que para a gente está escondido, e lá esse thingProperties.h vai, por exemplo, ter as informações do nosso Wi-Fi,
né, e outras informações desse Arduino Cloud. O que é importante aqui? Por exemplo, eu quero atualizar o meu LED azul conforme os dados recebidos do cloud. Então, lá no cloud, o que vai acontecer? Eu vou criar um botão e esse botão vai alterar o status dessa variável bool LED azul. Então, o que eu preciso fazer aqui no meu programa? Olhar para essa variável e acionar o meu LED aqui no meu Arduino, aqui no meu ESP32. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um pino. Então eu vou vir aqui, ó, um const int pino LED igual a eu tô ligado ele no pino 14. Pino 14 aqui do lado. Beleza. Uma vez que o pino está configurado, eu venho aqui no setup. Então, depois de tudo aqui, eu venho aqui, ó, pin mode 14, pino LED output. Beleza? Então, pino LED, pino LED. Beleza, está como saída. Dentro do loop, ele vai rodar aqui o update do cloud. E aí eu posso pôr mais código aqui, ó, se eu quiser. E repare aqui, ó, on LED azul change. Então, se o LED azul mudar, ele pode alterar também aqui alguma coisa no meu programa. Então, o que eu posso fazer? A gente pode fazer o seguinte, eu posso criar uma nova variável aqui, por exemplo. Eu acho que nem precisa, eu poderia simplesmente, quando ele acionar essa função aqui, eu vou fazer um digital write pino LED com qual que é o mesmo nome? Aqui, ó, LED azul. Então o LED azul é do tipo booleano, se tiver ligado, ele vai acender o LED, se tiver desligado, ele vai apagar o LED. Simples assim, pessoal, muito, muito tranquilo. E aí, repare aqui como ele já está aparecendo, olha só, o port que é a minha placa conectada. Por que ele já está aparecendo aqui? Porque eu instalei um programa que chama Arduino Agent, e no caso, se você está usando o programa pela primeira vez, ele não vai estar reconhecendo aqui, então vai estar um botãozinho de configurar o Arduino Agent. Eu não lembro exatamente como que é o texto que aparece, mas vai ter uma informação aí que não está detectado a sua placa. Então você precisa instalar esse programa primeiro, instala esse programa e aí ele vai identificar automaticamente a sua placa junto com o navegador, né? Então, uma vez que está feito aqui, eu vou gravar na minha placa. Deixa eu mostrar aí para vocês. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Porque agora, depois de gravar, a gente precisa configurar o nosso dashboard, que vai ser a interface gráfica que a gente pode carregar tanto no celular quanto em qualquer navegador web que nós estivermos logados com o Arduino. Então, por exemplo, lá no Arduino, no aplicativo Arduino, no celular, eu tenho que logar com a mesma conta que eu estou logado aqui. Tá? Então ela não fica aberta para qualquer um, é somente quem está naquela conta. Então, se você criou uma conta com um determinado e-mail, você vai ter que usar essa mesma conta para criar os programas e depois também para usar no seu celular o Arduino IoT. Tudo bem? Programa feito upload no meu ESP32, então eu venho aqui em Dashboards agora e vou criar uma nova dashboard. Então, porque essa aqui é a de teste que eu tinha feito antes. Então, vou criar uma nova dashboard. E ele vai mostrar aqui para mim uma página totalmente em branco, onde eu vou trazer os botões. Então, eu venho aqui, né, tá essa página toda em branco, eu vou clicar aqui adicionar, add. Então, eu posso pôr um switch, push button, slider, stepper. Então, tá vendo o tanto de coisas que eu posso ter? Posso ter lights do tipo que vai me iluminar conforme o que tem sensor, status, gauges, percentagem. Olha só, é muita coisa legal que dá para fazer. Então eu vou colocar aqui o switch. Opa, é só clicar aqui assim, e aparece o switch. Beleza. E aí, aqui, uma vez que você clicou no switch, você tem que linkar com uma variável para ele fazer a interação com o seu código. Então eu vou linkar
No caso aqui, com essa, eu acabei não salvando o Things, né? Ele ficou como untitled, né? Sem título, e eu vou atualizar com o LED azul. Beleza. LED azul, uma vez está aqui, tá tudo certo. Então, agora venho aqui e clico nesse olhinho. Nesse olhinho aqui, ele está online. Então, vamos ver se está funcionando? Então, eu vou mostrar aí para vocês agora. Mudando a câmera aqui de posição. Então, vocês estão vendo aqui o meu ESP32 com o LED já conectado no pino 24, no pino 14, perdão. E aí, eu vou clicar aqui no switch. Liguei, acendeu o LED. Olha que da hora. Desliguei, apagou o LED. Muito, muito bacana, né? Então, por exemplo, vamos fazer agora uma coisa diferente. Ok, pessoal, então agora vamos fazer um desafio diferente. A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a conexão com uma fita de LED do tipo WS2812B, ok? Essa fita é essa fita que eu tenho aqui comigo, ok? Esse rolo de fita aqui. Então, reparem que eu tenho aqui alguns pinos. Deixa eu ver, mostrar aqui para vocês. Então ela já está bem enroladinha aqui, ok? Então vou deixar ela aqui meio que de lado. Vou colocar aqui, ela está com uma fonte de 5 volts já. Então vou deixar ela plugada aqui no meu protoboard. Esse fio amarelo aqui é o fio que eu vou comandar. Eu vou conectar ele no pino 26. Então ele vai ficar aqui e ela vai acender. Vou deixar ela um pouco mais perto aqui na câmera, ela vai acender uns LEDzinhos aqui bonitinho, tá bom? Então esse cara aqui, ele vai acender quando eu mandar o comando. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso fazer a alteração da minha dashboard para incluir a configuração de cor para a fita. Preciso fazer a alteração do Things aqui para ter as variáveis e a alteração do código. Então, vamos começar no mesmo jeito que a gente fez. Eu vou deixar o dashboard por último. A gente volta aqui em Things. Ok, então aqui dentro de Things a gente vai criar as variáveis e vamos alterar o nosso sketch. Então, primeiro, vamos criar as variáveis. Eu vou chamar aqui de LED azul. Não, LED azul a gente já criou, né? Então, vou colocar aqui, ó. Red. Vou botar aqui. CRED. Vai ser do tipo int. Vou colocar aqui CBlue. Também do tipo int. E vou colocar aqui um cGreen. Integer. Beleza? O que essas variáveis vão ser? Elas vão receber o dado lá do nosso dashboard, do slider, que eu vou criar um sliderzinho, que é um botão de arrastar, para configurar a intensidade de cada uma dessas cores e mandar para a nossa fita. Para mandar para a nossa fita, a gente vem aqui em Sketch para editar, ok? Então agora a gente vai ter que abrir esse Full Editor, que é como se fosse o IDE totalmente online. Ele é mais bonito, é mais, digamos assim, configurável. Por quê? Porque a gente vai ter que configurar a nossa biblioteca, né? Então, eu vou aqui, por exemplo, já aparece a nossa board aqui conectada, né? Então, eu vou vir aqui em Libraries, por exemplo, e vou procurar por Adafruit NeoPixel. Então você vem aqui e inclui, e ele vai incluir aqui a Adafruit NeoPixel. Aí eu dou a dica para vocês para retirar esse cara aqui, o RP2040, que é o microcontrolador do Raspberry Pi, né? Esse include aqui não deu certo quando eu testei antes de fazer o vídeo, então o que eu fiz? Eu excluí esse cara aqui, tá bom? E aí, o que você pode fazer? Você pode abrir aqui o exemplo simples, tá? E aí você dá um Ctrl C dessa parte aqui do começo. E aí você tem que voltar para o seu programa, né? Então você vem, um pouco, aqui ele é um pouco ruim isso, né? Então você tem que ficar indo de um lado para o outro toda hora. Então você vem aqui antes do setup, dá um Ctrl V,
E aí eu vou apagar todos esses comentários aqui para ficar um pouco mais visível. Tá? Então, qual pino que eu estou conectado? Eu estou conectado no pino 26. Número de pixels, eu tenho bastante pixels aqui, mas eu vou colocar, acho que uns 30 tá bom, né? E aí já está configurado aqui, show de bola. Volto lá pro, aqui ele está chamando de pixels, né? Então, o pixels, eu preciso criar aqui dentro do setup o pixels.begin. É assim que a fita funciona. Voltando aqui para o exemplo, né? Vamos ver aqui. Dentro do, ele fez aqui um pixels begin, que eu já tinha feito. Ah, sim, é esse for aqui que a gente precisa fazer. Então, vou voltar lá para o nosso código. E aqui dentro do loop a gente precisa escrever esse cara aqui. Esse delay não existe, porque a gente não vai fazer delay. E eu vou fazer um show depois do for. O que é esse for aqui? Ele vai atualizando LED a LED, né? Cada cor do nosso LED. E quais são as cores, né? As cores são esses valores aqui. E o que vão ser esses valores? Vão ser exatamente as nossas variáveis. Então aqui ele está trabalhando com a sequência, deixa eu ver aqui, perdão, é GRB. Então esse cara aqui é o green, C red e C blue. Fazendo dentro do loop, na minha opinião, fica melhor do que fazer do jeito que a gente tinha feito antes do on-change, né? Do red change, blue change ou green change. Porque a gente ia ter que recopiar esse código para 3 vezes aqui, entendeu? No funcionamento dá igual, né? Então eu coloquei aqui dentro do loop e aí ele vai atualizar como o loop sempre está atualizando, né? Então eu espero que isso funcione bonitinho, tá bom? Ok, vou fazer o seguinte agora, vou mandar ele dar um upload. Aqui cabe uma observação que não é, como vocês estão vendo o vídeo já gravado, ele parece ser rápido, mas não é. Ele demora um pouquinho, demora até alguns minutos, dependendo do tamanho do programa. E aí eu estou cortando agora e ele vai estar programado agora. Show de bola, nosso ESP32 gravado. Agora então eu tenho que voltar aqui para o IoT Cloud e configurar a nossa dashboard. Vamos ir aqui então no nosso teste vídeo, que eu tinha renomeado. Vou vir aqui no lapisinho e vou fazer o seguinte. Vou adicionar agora os sliders. Vão ser 3 sliders que eu vou falar aqui. Vamos chamar ele... Eu não tenho certeza se vai ser a cor, então vamos tomar que seja essa cor certa, red. Eu posso esconder aqui o frame. Vou linkar com a variável red, né? Vamos ver se está na ordem certa lá. Vertical, horizontal, máximo de 255, que é o que vai aceitar lá. Legal, né? Agora vamos adicionar então um novo slider, que vai chamar blue. Red, green, blue. Vamos pôr o green primeiro. Vou esconder aqui. Vamos linkar com green. Linko com green. E vai ser até 255. Feito. Não dá para configurar o tamanho aqui, né? Então, vamos adicionar um novo slider. Vai se chamar blue. Então, conectar aqui com blue. Conectado. Vamos vir aqui com 255. Done. Tá feito. Então, aqui eu posso rearranjar se eu quiser. Então, eu vou botar o switch para baixo. Red. Green. Olha que interessante. Dá para pôr o tamanho aqui, né? Olha só, interessantíssimo isso. Muito legal. Então, eu vou dar uma diminuída aqui no tamanho dele. Muito bacana isso aqui. E eu posso pôr o switch aqui por último. Certo? Done. E aí eu vou vir aqui editar esse switch. Vou editar o nome dele. LED azul. Done. Beleza. Uma vez cliquei aqui, já deve funcionar. Vou agora mudar então a câmera aí para vocês verem.
Ok, câmera montada, deixa eu ligar a minha fonte com 5 volts aqui para os LEDs. Está conectado, vamos ver se ele acende o LED azul. Acendeu o LED azul, então agora esse cara aqui era para ser o vermelho, se não me falha a memória. Ele acendeu o verde. Então acho que está invertido lá na programação. Aqui, vamos ver qual que é essa cor. É o vermelho. E então esse é o azul. Esse é o azul. Legal, né? Então a gente tem aqui um cara ligando e desligando e configurando via web o nosso ESP32. Então, por exemplo, se eu não quiser, né, vou resetar aqui, só para tirar toda a desconfiança de vocês, ele não está mais no USB, tirei aqui o USB, vou pegar os 5 volts da que está vindo aqui no meu protoboard e vou jogar aqui no VIN do meu ESP32, vou religar o ESP32, ele vai conectar novamente na internet, no Wi-Fi, esperar só um pouquinho. Olha lá. Então, já está configurado. Tá no Wi-Fi, né? Não está nada conectado com USB e está funcionando bonitinho via internet. Qual que é a diferença para o celular? Nenhuma, pessoal, nenhuma. Você vai entrar no aplicativo vai te dar o dashboard que você tem criado, e aí você vai apenas visualizar esses botões aqui e configurar e acessar o seu projeto de forma remota. Entenderam? Então não tem muito ganho a mostrar o celular aqui, porque basicamente é a mesma coisa, tá bom? Essa é a diferença. Você vai ter acesso aos dashboards que você cria pelo computador. Você tem que criar no computador. Ele não dá acesso para você mexer no dashboard pelo celular. Ele só dá acesso para você controlar o dashboard pelo celular. Tá bom? É bem diferente. Essa era a aula, espero que vocês tenham gostado. Foi uma descoberta muito interessante que eu fiz recentemente, principalmente por conta dele mexer com o ESP32. Porque é muito mais acessível para a gente aqui no Brasil ter um ESP32 do que ter um Arduino MKR, um Arduino Nano IoT, que é muito mais caro do que esse carinha aqui, o ESP32. Se você ainda não tem ESP32, link de compra aqui na descrição desse vídeo e você ajuda o canal comprando por ele. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.